Olá, sejam bem-vindos ao ACS na TV. No episódio de hoje vamos falar sobre o mercado condominial, tecnologias e como tudo isso está integrado, conectado e automatizando os processos no dia a dia. E para falar sobre esse assunto, convidei Matheus da Silva, diretor comercial da PRG Software. Matheus, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa, nessa casa de renome que é a ACS, e a qual a nossa empresa já faz parte há mais de 20 anos. Perfeito. Matheus, para iniciar esse programa, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o mercado condominial. Ele é um mercado em expansão, é um espaço que adere à tecnologia, mas como é que você enxerga esse mercado já sendo diretor comercial? Bom, o mercado que está em constante expansão, o mercado condominial, principalmente por conta da construção civil, ele acabou se profissionalizando muito, né? Porque vem crescendo consecutivamente e muito rápido, né? E como qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa de tecnologia para poder estar dando vazão às demandas, estar conseguindo atender mais com menos, né? É um mercado pujante, é um mercado em crescimento, né, que nem eu já falei, um mercado muito interessante e que apenas há muito pouco tempo foi descoberto pelas grandes empresas, né, inclusive bancos, empresas de tecnologia. A gente trabalha há 33 anos no ramo, né, atendendo administradores de condomínios, principalmente, e nesse tempo todo a gente vê a evolução que a tecnologia, o papel da tecnologia, essa evolução no mercado. Mas principalmente nos últimos 5 anos eu percebo que por conta das demandas terem ficado maior, com o advento do síndico profissional também, e a tecnologia com o advento da IA, a gente tem tido uma demanda cada vez maior de busca e procura para poder estar atendendo. É um mercado em expansão, então tem mercado para todo mundo, né? Tem concorrência à vontade, todo mundo consegue ter bastante cliente, trabalhar bem, sem ter que ficar brigando só por preço. Como você comentou, 30 anos de mercado, eu imagino que muita coisa já tenha se adaptado na empresa. A tecnologia ela deixou de ser uma ferramenta, ela se tornou parte essencial na gestão, né? E como é que isso funciona na prática para administradores de condomínio? Quais são os benefícios? O que muda no dia a dia do condomínio? Eu diria que hoje, Mariana, é uma obrigação, né? Você ter tecnologia, seja lá qual for o ramo que você tem, é uma obrigação. Por quê? O mercado, que nem eu falei, tem mercado para todo mundo, mas ele é muito competitivo. E os clientes hoje eles querem pagar menos e ter mais. Como é que você consegue receber, enquanto empresa, receber menos e ter mais cliente? Você tem que se munir de tecnologia, principalmente inteligência artificial agora, para que a gente consiga estar atendendo bem essa demanda. Então, a tecnologia, ela, principalmente no mercado condominial, em administradora de condomínio, que possui muitos processos repetitivos em grande quantidade, ela é essencial, então não tem nem como fugir disso. Hoje em dia, nenhuma administradora de condomínio vive sem um sistema. E onde é que o sistema, né, você pergunta, onde é que o sistema ele vai ajudar no dia a dia? Na verdade, o software hoje para uma administradora, ele é a peça fundamental. Ele é o braço direito e o braço esquerdo da administradora. Sem um software, a administradora não consegue ter mais do que 5 condomínios, né? Por quê? Porque a demanda é muito alta. Hoje, o nosso ecossistema para a administradora de condomínios, depois desses 33 anos, a gente desenvolveu várias automações entre players do mercado, a gente desenvolveu várias soluções para que a gente pudesse atender em uma única base de dados com respostas rápidas e atendimento de qualidade, para que o nosso cliente tenha atendimento de qualidade com o cliente dele. E qual que é a principal ferramenta, que já hoje não é diferencial, mas o essencial, é toda a parte financeira, toda a esteira financeira de fluxo de recebimentos e pagamentos dentro da administradora. Então você imagina que uma administradora que tem 200, 300 condomínios, ela tem 200, 300 contas para gerir. E ela tem que fazer a gerência dessas contas no sistema, porque isso vai ter que, a partir desses pagamentos e recebimentos, vai ser gerados rateios para que cada um possa pagar seu condomínio, e depois ela tem que fazer todos esses lançamentos no banco, porque é no banco que ela faz os pagamentos. Agora, hoje, a gente já tem uma tecnologia
aliada à inteligência artificial embarcada no sistema de tal forma que o cliente ele já não precisa mais fazer lançamento de despesas no sistema. O sistema ele se autoalimenta através da inteligência artificial. Lógico que tem que ter um input humano dentro de uma caixa de e-mail, por exemplo, de todas as contas a pagar, as contas que tem a pagar, de todos os condomínios. Através de IA, esses documentos todos sobem no sistema, já fazem os lançamentos e com o documento anexado. Qual que é a vantagem disso? Você já tem a pasta de prestação de contas, que todo mundo conhece, que é aquela pasta antiga, né? Que tem 500 páginas lá, que chega e ninguém olha, né? Não dá nem para fazer uma auditoria direito. Ela já está pronta no sistema. Então, hoje você não tem mais necessidade de montar a pasta, que é o produto final. A pasta ela se monta sozinha. E qual que é o fluxo consequente a isso? Como está tudo lançado no sistema já está lá que você tem tudo que você tem para pagar. Falando de contas de despesas. A partir dali a gente tem integrações com bancos, em especial com o Condoconta, né? Não que os outros bancos tradicionais a gente também tem, mas o Condoconta a gente consegue embarcar ele dentro do sistema. Então hoje o nosso cliente ele paga as contas pelo sistema, ele não precisa entrar no Internet Bank. Ele pode, se ele quiser, mas ele não precisa. E a partir do momento que ele paga as contas por ali, em massa, né, vamos dizer assim, uma ação por dia, ele paga todas aquelas contas daqueles condomínios pendentes, sendo pagas os comprovantes dos pagamentos são anexados automaticamente no contas a pagar, e você já tem, então, através da IA, a nota fiscal e boleto, que foi anexado e lançado, e depois o comprovante. O que é uma pasta de prestação de contas? São os relatórios gerenciais e toda a comprovação do que foi gasto. Então, essa esteira de pagamento, agora em 2026, a gente chegou a automatizar nesse ponto. É um grande diferencial de mercado, porque você automatiza bastante e você consegue com isso o quê? Ter tempo, o seu pessoal consegue ter tempo para atender melhor o cliente. E quando ele atende melhor o cliente, você ganha mais cliente. Então, quando a gente fala principalmente de tecnologia IA, ela não veio para substituir. Ela veio para te agregar valor e para que você... E não é para você... Às vezes muita gente que pensa, né? O funcionário não quer usar porque vai perder o emprego. Não é assim. A gente, na conversa, né, quando a gente vende isso para a administradora, a gente já fala, não é esse o intuito. E você vai perceber que você não vai precisar fazer isso. Mas com a mesma quantidade de pessoas que você já tem hoje, você vai conseguir atender muito mais cliente. Vai ter mais rentabilidade na tua empresa e você vai conseguir reconhecer melhor os teus colaboradores. Como você comentou, existem muitas tecnologias, né, na PRG e tem muita gente, acredito, que deve pensar que a tecnologia vai substituir o ser humano, né? Muita gente já fala sobre isso com a IA. E aí você falou de IA dentro do sistema de vocês. Como é que você enxerga esse papel da tecnologia e do ser humano, tanto no cliente quanto dentro da empresa? Então, é justamente isso que eu estava começando a pontuar até. A tecnologia ela é um alicerce. A IA ela não veio para substituir, ela veio para ser mais um alicerce. Porque com IA e automação dos processos, você ganha eficiência. Com eficiência, você consegue com o mesmo time atender melhor o seu cliente. Agora, não adianta a pessoa achar que vou contratar só IA, a IA vai trabalhar tudo para mim aqui dentro da empresa. Não é assim que funciona. Você precisa do ser humano até para que ele possa se relacionar bem com o seu cliente. Então, você tratar bem o seu colaborador, engajá-lo e aproximá-lo do cliente. Porque esse relacionamento, a tecnologia não está preparada e, na minha opinião, nunca vai estar preparada para substituir o ser humano. Então, muito se diz de automação, muito se diz de tecnologia, mas são pontos que precisam ser alicerces do ser humano, da operação da empresa. Porque a empresa ela é construída por pessoas. Então a gente vende tecnologia, mas nós temos mais de 50 colaboradores na nossa equipe, né? Então, o que a gente espera? Que com a mesma quantidade de colaboradores a gente também consiga atender melhor o nosso cliente. Não sei se eu consigo responder bem a sua pergunta. Com certeza. Sem as pessoas a tecnologia não funciona, né? Sim, ela é um aliado. Com certeza. Vamos falar mais sobre isso no nosso próximo bloco.
Estamos de volta com o ACS na TV e a participação do Matheus, diretor comercial da PRG Software. E Matheus, eu queria que você comentasse um pouco. A PRG ela nasceu, foi criada em 1993. O que levou os fundadores a criarem essa empresa e qual que era a proposta inicial? Bom, um dos fundadores, né, primeiramente é meu pai, né? Meu pai é o Valdir, tem o sócio Luciano. Eles fundaram a empresa em 93, né, que nem você bem disse. Eles já trabalhavam juntos antes disso e, partindo principalmente do Valdir, sempre houve uma vontade de criar algo novo, de desenvolver uma empresa, não trabalhar para os outros. E, em cima disso, eles pensaram o que a gente vai fazer e o Valdir disse, eu gostaria de trabalhar com software. De sistemas, né? Não falava nem sim em software, falava sistemas, que é a tradução, mas... Por quê? Porque esse é o futuro. E acertou em cheio, né? Começaram com nada, né? Apenas com uma ideia, com vontade, que é o que é o principal, e eu acho que é o que falta muito hoje nas pessoas. E aí, a partir dessa ideia, vamos fazer o quê? Software para o quê? Não sei, vamos descobrir, né? Basicamente foi assim, tem até um episódio onde tem um podcast e a gente até já gravou um episódio sobre a história da empresa. Mas, resumidamente, houve a necessidade por parte de uma administradora de condomínio imobiliária na época e eles solicitaram um software para fazer cadastro, para fazer rateio de despesa, para geração de boletos, para que os clientes pagassem. Então, assim, aquela coisa bem básica ainda, mas que já na época não existia, então já começava a fazer a diferença a tecnologia na vida das pessoas. Então, começou com essa administradora imobiliária, a gente começou desenvolvendo o sistema de locação e o sistema de condomínio, lá em 1993, e aí acabamos gostando do mercado, atendemos bem uma, apareceu outra e começamos a prospectar novos mercados ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente atende 75% da Baixada Santista em termos de administradores de condomínios. Então, aqui a gente realmente domina o mercado e eu posso dizer que isso é muito por conta da nossa forma de trabalhar. A gente trabalha olho no olho, a gente trabalha com o cliente ao lado, a gente entende as necessidades do cliente e a gente busca ter esse aproximamento e esse relacionamento, né? Atendimento próximo com o cliente. Que é o que eu falo que a tecnologia não pode substituir. E a maioria dos meus concorrentes acabaram, por alguns motivos, automatizando esse processo de relacionamento. E isso fez com que eles começassem a perder também para a gente. Porque a tecnologia não é tudo, é importante, é ela que vai te dar o resultado, só que se você não tem uma escutativa, uma pessoa, um dono, né, que também consegue tá te acompanhando, escutando as suas dores, você não consegue resolver os seus problemas, né? Então, a empresa foi crescendo e hoje a gente, além de software para condomínio e imobiliária, né, lá atrás também na década de 90 a gente desenvolveu um software para folha de pagamento, que também era voltado para administradora de condomínio, folha de pagamento dos funcionários dos condomínios. Ainda no mercado imobiliário, desenvolvemos um software que é especializado para gestão financeira, gestão empresarial de construtoras, né? Então, hoje lá a gente tem módulos de gestão de compras, estoque, aplicativo de acompanhamento do fluxo de pagamento, acompanhamento da obra, agendamento. Você tem um software que faz a gestão do diário de obras. Então, assim, tudo que uma construtora hoje precisa, a gente atende na parte de tecnologia. E aí, atualmente, a gente está atendendo aproximadamente 300 administradoras de condomínios, nível Brasil, né? A gente atende 12 estados. E 80 imobiliárias, 50 construtoras, tá? Então, o grupo Work Office hoje, né, que é a PRG, a associada e a empresa mais antiga, a fundadora dessa ideia toda, ele cresceu com muita vontade, determinação, acreditar naquilo, no propósito e sempre inovar. Sem inovação, você não vai a lugar nenhum, qualquer negócio. E enquanto empresa de desenvolvimento de sistemas, de tecnologia na ponta, né,
até desenvolvimento de IA a gente está fazendo hoje. Então, eu até brinco que se a gente não se atualiza, a gente não fica parado, a gente anda para trás. E a gente anda para trás muito rápido. Então, hoje a gente está sempre andando para frente muito rápido. E esse andar para frente é acompanhar o mercado, porque a evolução está muito grande. E a gente precisa disso para poder estar na ponta atendendo nosso cliente muito bem também. Com certeza. E como vocês acreditam que é o maior diferencial de vocês? Como é que vocês fazem com que a PRG seja escolhida? Olha, o nosso maior diferencial é o atendimento ao cliente, é a gente ter a escuta ativa, que nem eu falei, porque a maioria dos sistemas, eles acabam sendo engessados, né? São sistemas de prateleira, são sistemas que que as empresas têm e é aquilo e acabou, e a gente trabalha de uma forma diferente. A gente apresenta o sistema que a gente tem, é um sistema já bem robusto, ele tem muitas funcionalidades. Às vezes você nem vai precisar usar todas elas, porque tem questões particulares de cada empresa, mas esse atendimento de excelência, que eu posso dizer que é de excelência, que a gente faz, não só no comercial, mas também no pós-venda, na implantação, no suporte, ele favorece para que a gente entenda a dor do cliente e não deixe que o software se torne um software engessado. Então a gente escuta, entende e passa para a equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento entende e muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente desenvolve, a gente ajusta, ajusta detalhes, cria uma nova opção. Personalização. A gente personaliza muito bem. E eu entendo que hoje os negócios não são engessados. Então, se o sistema está no coração. Se ele for engessado, ele engessa a tua operação. Sim. E o que eu não gosto é quando eu entro numa administradora, uma construtora, seja lá qual for o mercado do cliente, e eu vejo lá ele trabalhando com várias planilhas. Então, a gente às vezes até, está trabalhando com a planilha, fala assim, o que você faz nessa planilha? Ah, eu faço um controle disso, daquilo, não sei o quê. Então a gente vai lá e fala, vamos desenvolver isso dentro do sistema junto? Vamos. E aí eu já tiro mais uma planilha dele, fidelizo ele no meu produto. E ele acaba sendo fidelizado e continuando com a gente. Tem cliente há 30 anos. Né? E aquele exemplo que eu dei do que a gente faz na administradora de condomínio é pura e simplesmente o coração do sistema, que é o financeiro. E assim, de uma forma bem rasa, né? Por conta do tempo, mas hoje o software ele faz a gestão das apólices de seguro, faz a gestão das manutenções, de vencimentos de serviço, mandato de síndico, faz as integrações com os bancos, que nem eu comentei, integrações com prefeituras, para emissão de nota fiscal direto pelo sistema, rastreamento das notas dos condomínios dentro do sistema também, as obrigações fiscais, envio da REINF, envio do E-Social, que são obrigatoriedades via sistema, porque você está lá trabalhando com 200 condomínios, você não tem como ficar com eficiência, né? Você não tem como ficar mandando um por um. Então, você vai lá e já manda 200 de uma vez. Então, além do aplicativo, né? Que é um aplicativo gerencial para que o morador, a ponta, o síndico, o morador, o conselho, até a portaria possa usar no dia a dia do condomínio. No quê? Reservas de espaço, controle de encomenda, controle de visitantes, entre outras milhares de opções que tem lá dentro. É muito interessante. Muito obrigada pelas respostas, Matheus, e voltamos no nosso próximo bloco. Estamos de volta com o ACS na TV com a participação do Matheus, diretor comercial da PRG Software. Matheus, continuando o nosso assunto do bloco anterior, você comentou sobre um grupo de empresas, né, que é o grupo WorkOffice. Eu queria que você comentasse um pouco mais de como é que surgiu esse grupo, como é que ele foi formado, qual que é o propósito dele como um todo. Vou tentar ser sucinto. O grupo hoje é formado por 4 empresas. A fundadora PRG Software em 1993. Focada em sistemas para administradores de condomínios, imobiliárias e construtoras. Aí depois foi aberta a PRG Corretora de Seguros, o mesmo nome, porque era para atender o mesmo mercado. Então a gente criou uma corretora de seguros que atenda a demanda dos nossos clientes. O que é a demanda dos nossos clientes? Principalmente das administradoras de condomínios. É realizar o seguro condominial. O seguro condominial é obrigatório por lei.
Então não tem como, eu não quero pagar. Não, você tem que pagar. Então a gente criou isso e hoje 70% das apólices de seguro que a gente fecha são de seguro condominial. Tá? Então é aquilo que eu falo, a gente sempre criando mais facilidade para o nosso cliente. Como que eu consigo deixar meu cliente mais satisfeito? Como que eu consigo deixar o cliente melhor assessorado e fidelizar? Porque fidelizar para mim, a gente rentabiliza mais e eu fidelizo, então eu também diminuo a chance de perder o cliente. Então, aí temos a corretora de seguros, tem a Direct Bank, que é uma fintech que foi criada para a gente fazer as emissões dos boletos. Então, tem muitos clientes que acabam optando pela nossa ferramenta de emissão de boletos, porque facilita toda uma rotina de operação, da emissão do recebimento, da entrada do dinheiro no condomínio, devido a automações. E aí hoje a gente atende uns 20% a 30% da nossa carteira com as emissões dos boletos, né? Nós não somos bancos, nós somos uma fintech, então a gente utiliza os grandes bancos para poder fazer essa operação. E aí a gente atende mais uma ponta do nosso cliente. E a quarta e última empresa foi a Auric, que é uma empresa que é especializada em sistemas para gestão logística, logística portuária, logística pura, logística marítima. Hoje a gente tem poucos clientes nessa empresa, é uma empresa nova, mas é uma empresa que visa trazer maior controle da operação logística. Porque quando a gente fala de operação logística, a gente tem e perda de tempo, perda de performance, isso traz para a empresa um custo milionário, muitas vezes, milionário em dólar, né? Se o navio atrasa para chegar, se o transbordo do petróleo de um navio para o outro, ele demora, se acontece alguma coisa e você não tem isso muito bem definido, muito bem controlado, porque, pasme, muita gente ainda usa papel para fazer esses controles. Papel, não é nem planilha, é papel. Meu Deus. Você não tem isso muito bem controlado, você não tem como medir a sua eficiência. Então, quanto dinheiro você não está perdendo? Então, a gente criou a Auric por conta do nosso CEO, né? Em 2020, surgiu o grupo WorkOffice, que é o grupo que uniu essas 4 empresas, para que a gente conseguisse criar uma cultura, um propósito, uma união entre as equipes e que as pessoas falassem a mesma língua. Então, em 2020, a gente profissionalizou a gestão, veio um CEO, foi quando eu entrei na empresa também, sou engenheiro, e aí, nessa profissionalização, a gente trouxe uma expertise do nosso CEO, que é do mercado logístico, e aí, junto com ele, a gente desenvolveu esse software. Então, em geral, o grupo WorkOffice é composto dessa forma. Muito relacionado à tecnologia, né? Como você bem falou. E a PRG Software, ela é associada da Associação Comercial de Santos há muitos anos, 20 anos, como você disse, e agora vocês têm essa aproximação maior, né, com a ACS. O que motivou vocês a ter essa aproximação e o que faz uma diferença na empresa de vocês? Bom, se eu não me engano, 22 anos que a gente é associado. A aproximação se deu por conta de eu acabar tendo vários amigos que participavam da Associação Comercial Jovem. Eu participei da Associação Comercial Jovem por uns 2 anos. Acabei me aproximando, acabei entrando na empresa e fazendo contato com muitos profissionais, né, muitos donos de empresas, que também eram associados daqui. Então, isso vai trazendo com que a gente vai fazendo relacionamento e nos aproximando das instituições. E a ACS, né, o meu pai, inclusive o Valdir, ele fez uma palestra sobre empreendedorismo na ACS Jovem recentemente. Que legal. Então a gente tem essa aproximação. Qual que é o intuito, no que nos fortalece a associação comercial? É você ter a visibilidade de uma empresa séria, de uma empresa que preza pela tradição também, pela conquista e que está permeando aí no meio dos empresários para fazer a nossa cidade crescer. A gente sabe que muita coisa sai daqui da associação comercial. Então a ACS para a gente hoje é um parceiro muito importante. A gente fez inclusive um evento, foi o segundo evento que a gente fez, acho que na história, né, que a gente está começando a mudar isso também, né, investindo bastante em marketing e mais aproximação com o cliente. A gente fez um evento lá no Espaço Novo que ficou fantástico. E foi um sucesso também. Então, são essas questões que a ACS também propicia para o empresário, né, para o associado, que faz também com que a gente frequente mais a casa. São muitos benefícios mesmo.
Mesmo. E para fechar, Matheus, olhando para tudo que a PRG e o Grupo Workoffice tem para oferecer, tudo que vocês já construíram, quais são as apostas para os próximos anos e o que vem por aí em termos de tecnologia e inovação? Bom, as apostas são crescimento expressivo. E aí, que nem eu falei, a maior parte dos nossos clientes estão na Baixa da Santista, né? À toa que a gente domina a região, no bom sentido, né? A gente agora, nós estamos em expansão para outros mercados. A gente já tem de 12 estados, mas muito pulverizado. Então, semana que vem mesmo vou estar em Minas Gerais, a semana toda, visitando alguns clientes, mas também já com agendas para prospecção. E então, o que a gente visa é investimento em marketing comercial e atendimento. Porque não adianta eu investir muito no comercial e no marketing se eu não consigo dar conta. Relacionamento, né? No relacionamento e no atendimento, na implantação, né? Na qualidade do serviço que é vendido, né? Entregar aquela mesma qualidade. E enquanto tecnologia, é IA, né? Não tem como fugir da IA, a IA é futuro. A IA é presente e já é passado também, né? Porque já tem uns 3 anos, mas IA vai estar cada vez mais presente na nossa vida para auxiliar, para ajudar, para automatizar, para agilizar, né? Cada vez mais você precisa entregar mais com menos. Então, você vai começar a oferecer serviço para o teu cliente sem cobrar, vamos dizer assim, porque você vai conseguir ter uma eficiência operacional melhor. Então, isso é uma das coisas que a gente vende também. A IA é que eu vejo de tecnologia para o futuro, é IA. Inovação e atualização, vocês também estão sempre por dentro, né? Inovação e atualização, seja de linguagem, seja de forma de desenvolvimento, seja estar olhando para o mercado, analisando os concorrentes, escutando a demanda do mercado no dia a dia. Sem isso, sem a inovação, sem o acompanhamento, a gente não consegue chegar onde a gente quer. Né? Porque não adianta a gente investir em gente, tecnologia, se a gente não acompanha o que precisa ser feito. A gente só tira da nossa cabeça e fala o que a gente quer. Então, todo esse conjunto andando junto. Perfeito, Matheus. Foi um bate-papo incrível. Eu agradeço mais uma vez por você estar aqui com a gente. Agradeço você também que está nos assistindo e até o próximo ACS na TV.